Prezados telespectadores da TV Alamanda, SBT, empreendedores, empresários, produtores rurais, a população de Ariquemes e da nossa região do Vale do Jamari. O assunto de hoje é muito importante, é o alimento que levamos à mesa. Vamos falar dos nossos produtos regionais, da nossa produção agropecuária, piscicultura de modo geral e de todos os alimentos. E não tem melhor pessoa aqui para falar sobre isso do que o Enio, Dr. Enio Gomes, diretor do Infro. Enos, as suas considerações iniciais? Liara, a gente agradece o espaço, o Instituto Federal de Rondônia, e é um momento oportuno de trabalhar sobre a questão da agricultura, da piscicultura, que se envolve a questão do momento econômico e se envolve recursos que vêm para a nossa região. Então a gente agradece o espaço para estar discutindo sobre o referido tema. Esse nosso programa de hoje é a continuação do programa anterior. Por falta de espaço, esse programa será apresentado em 2 ou 3 apresentações futuras. É muito importante. Eu peço a todos a atenção de vocês, porque no final desse programa tem um assunto importantíssimo e vital para nós, que é o meio ambiente. Inicialmente, começando, Enos, nós temos a Infro, ela tem uma gama de cursos. Você falou na entrevista anterior que as escolhas dos alunos é feita por edital e não por indicação. Agora eu te pergunto, a Infro, ela tem assim algum projeto pontual para aqueles filhos de produtores rurais que estão lá em sua gleba, em sua fazenda, e que seria importante que a gente orientasse eles de uma maneira técnica mais adequada para lidar no campo? Linhares, esse é um tema pertinente, né? Tanto que os cursos de início são voltados para a comunidade de Ariquemes e externo também. Os cursos, por exemplo, agropecuária, ele já tem uma roupagem, um projeto já voltado para filho de agricultor, para a comunidade que trabalha nesses setores, né? A forma de seleção desses alunos se dá através do edital realmente, e lá tem um sistema de cotas que também tem a oportunizar esses agricultores, né? Os filhos dele, os agricultores em si. Também ele é um edital público, né? A gente segue as normas do Tribunal de Contas, a questão do Ministério Público, então tem uns órgãos reguladores que determinam de como isso tem que seguir, né? E isso segue também essa tendência, né? Dos cursos, por exemplo, a agropecuária, ele é um curso voltado para esse setor agropecuário, a piscicultura, que é o curso que nós temos lá, que é a aquicultura, né? Também ele dá essas ênfases também, né? Então a gente tenta tanto pegar o homem urbano como o homem rural também, né? Muito bem. Vamos voltar um pouco no tempo. A nossa colonização, ela foi feita através de um projeto de assentamento que o INCRA implantou em todo o estado. Aqui na nossa região, em Ariquemes e na região do entorno, tinha um projeto chamado Projeto Burareiro e Projeto de Assentamento Marechal Dutra. Na época que foi implantado esse projeto, os nossos produtores, para fixar o homem no campo, o governo tinha um objetivo: plantar grãos, era feijão, arroz, e com isso evoluiu café e cacau. Com isso evoluiu a nossa produção. O remanescente disso, Enos, como é que está esse setor de cacau, café, arroz e feijão, que era o começo da nossa colonização? Desse projeto que se iniciou, sim, né, lá pelos anos 70, 80, né, que é um projeto antigo, né, que começou com a questão do cacau, né, ele foi uma das primeiras que foram implantadas a tendência de ser o cacau na região, que nós temos até a instituição, a CEPLAC, né, a Emater, é extensionista em outras áreas, né. Então hoje esse tipo de cultura ele está sofrendo algumas alterações, né, ele está sendo substituído por outras culturas que está apresentando rentabilidade melhor,
né? Que a gente já sabe que o cacau, existem algumas pesquisas que tem algumas doenças que se impactam em toda a lavoura como um todo, né? E aí eles estão fazendo essa tendência de mudança da semente, né? O melhoramento genético, né? Isso faz com que o que tinha antes, essas plantações de cacau tendem a ser substituída por outras que está vindo com um melhoramento genético. Nós temos o feijão também, que é uma tendência que aconteceu por muito tempo e que agora realmente com a questão da soja, ela está sendo ocupada, esse espaço está sendo ocupado pela soja também, né? Então, assim, esses tipos de culturas que existiu no passado, elas permanecem, mas agora com menos ênfase, né? Menos recursos para ser investido nesses setores voltados para esse tipo de cultura. E essa tendência agora são outras culturas, com melhoramento genético, que é muito importante, que isso acarreta no maior rentabilidade por hectare, né? Então são valores que a gente fala que são valores agregados a esse produto, né? Entendi. Bem, falando, mas de modo geral, a produção se estabilizou ou tem crescido com essas novas tecnologias? Pelo consumo humano, essa tendência ela aumentou, né? O consumo desses produtos, ele aumentaram significativamente, né? Que a gente aumentou o número de populações, o número de demandas de produtos que a gente fala processados aumentou também mais de 100%. A gente consegue observar isso nas prateleiras de mercado, em lanchonetes e tudo mais. Então, esse consumo ele aumentou significativamente até em nível mundial, né, esse processo. Falando dos bovinos, né? Ariquemes aqui, o entorno, as estatísticas aí do IDARON são quase 2 milhões ou mais de cabeças de gado. Bem, no começo dessa nossa colonização, e até recentemente, eles criavam o boi, o animal, no pasto, solto. E era em média de 3 animais por hectare. Hoje existe já técnicas de manejo, tem o semi-confinamento, né? O confinamento total. Me fale sobre esse, hoje, como é que está hoje esse sistema de cria, recria e venda do animal no mercado da nossa região? Bom, em se falando assim em estado e depois trazendo para Ariquemes, né? A questão do bovino na região, realmente ela teve, o que a gente fala, ela teve seu auge, né? Até porque nós, dentro da nossa região de Rondônia, tivemos aí vários frigoríficos com uma marca só, de um único dono, né? Ele saiu comprando todos os frigoríficos e isso fez com que alimentasse, né? Esses frigoríficos precisava ter bastante cabeças de bovinos, né? Ao longo do tempo, a gente está observando que o número de gado existente, ele foi caindo um pouco, né? Ele tem, claro, um aumento, mas se for analisar o que vem passando durante esse período, o número não é o apresentado, né? Ou seja, a produção de bovino hoje é menor do que se esperava, né? Isso traz por quê? Primeiramente, se a gente for trabalhar com gado confinado, a gente precisa da ração. A ração ainda, para a nossa região, é cara, né? A ração é muito cara ainda porque envolve o milho e entre outros componentes que são base da ração. Isso faz com que muitos produtores ainda utilizam o capim, que a gente fala, que ainda nós temos o conhecido boi verde, né? Que é aquele boi que não é especificamente comendo somente ração. Bom, hoje o confinado, em Ariquemes, a gente pode observar que existe pequenos produtores e grandes produtores também que trabalham com a ração, mas se for somente ração para o animal, esse animal na hora da sua venda fica caro. Então não compensa somente alimentar hoje o bovino na região de Ariquemes somente com ração. Ele tem que ser ração, a gente fala na seca, né? Um pouco de ração na seca, e a utilização ainda do capim, né? Que a gente fala que ele vai pastar. Então hoje o confinamento para o estado de Rondônia, ele não é 100% viável, né? Tem alguns produtores ainda que arriscam ainda trabalhar dessa maneira, porque ele faz o seu transporte próprio da ração. Então ele tem outros meios que ele utiliza para baratear, né, o custo dele para fazer uma venda agregada no final. Sobre a ave, em outras regiões, nós já tivemos lá, existe vamos dizer assim, um trabalho conjunto do campo, porque existe aquele produto que é direcionado para a exportação, né? Milho, soja e tal, e existe vamos dizer assim, aquele produto de segunda, né?
que eles usam como ração animal, né? Nesse caso aqui, falta então uma estrutura mais de produção para poder... porque nós estamos aqui, eu falo isso, a gente ter uma produção maior de aves, porque nós estamos muito próximos dos Andes. Aí nós temos uma produção, nós temos uns 30 ou 40 milhões de pessoas aqui nos Andes, estamos muito perto. Vem de São Paulo, nós comemos no supermercado só comida de fora. Imagina a distância para chegar lá nos Andes, vamos para lá. Se nós tivéssemos aqui uma estrutura para atender uma produção mais alta, nós poderíamos chegar lá. Porque tem um detalhe, a quantidade vai te dar um ganho melhor na colocação no mercado do produto, né? O que você tem a dizer sobre isso? Bom, esse tema do produto para exportação é um tema bastante discutido na academia, entre outros autores que tratam isso. O produto de exportação, a gente fala que ele tem que ter uma beleza, né? A gente pega uma manga, por exemplo. A manga ela tem que estar perfeita para ser exportada. Se ela tiver um risco nela, uma coisinha escura nela, o exportador já não quer aquele tipo, né? Isso se torna-se para a gente um produto de segunda, né? Para o exportador quer produto somente de primeira, né? Então, no caso de outros produtos, também a gente sofre muito com isso, né? E esse produto que vai para fora, que era o produto que a gente poderia utilizar aqui na nossa região, ele é exportado e o que a gente fica para a gente é o de segunda, né? E tem a questão também da genética. Hoje, a maioria dos alimentos que a gente consome já passaram por uma transformação genética. Isso aqui são dados, são estatísticas que realmente trabalham, que já sofreram alguma modificação. Por que sofreram modificação? Principalmente pela questão das ervas daninhas, por exemplo, né? Que são os pesticidas que foram criados para matar os mosquitos, que vai lá, fura, por exemplo, a manga, ele vai lá, fura a manga, aí destrói todo o sistema que existe dentro dela, né? Então, assim, hoje os nossos produtos, eles sofrem, né, essa transformação genética. E o mercado exterior, ele restringe, então, a produção por ter esses componentes da modificação genética? Sim, hoje, para se vender no mercado exterior, tem alguns critérios, né? E alguns países até retratam, comentam que em acordos internacionais entre o Brasil e outros países, falam que esse produto, por exemplo, tem que ser só produto orgânico. Então, só vende manga orgânica. O boi, ele não pode comer ração, ele só tem que comer somente capim. Então, essa fiscalização, esse modo de como que é feito esses processos com acordos internacionais, né, ele tem que trabalhar de uma maneira diferenciada. Então, nos acordos internacionais já tem isso, né, e tem os órgãos que regulamentam esse processo, né? Enio, foi uma grande satisfação tê-lo aqui com a gente. Olha, essas coisas, assim, eu vi e eu sinto que nós poderemos melhorar para a gente realmente oferecer ao nosso povo melhores condições de vida. E sou muito grato à sua explanação aqui. Suas considerações finais, por favor. Bom, Linhares, e a TV Alamanda, a SBT, a gente quer agradecer o espaço, que esse é o momento de discussão, é o momento de alertar a população, né, que de vez em quando a gente fica sentado, acomodado. Esse é o momento da gente levar a notícia ao telespectador, mostrar a realidade do como funciona. E o Campus Ariquemes, aqui a 13 quilômetros do centro da cidade, está disponível para receber os agricultores, os produtores. E estamos lá, né? Nós temos a tecnologia, nós somos Instituto Federal de Ciência e Tecnologia e Educação. Tá? Então, assim, o nosso campus ele é preparado para a piscicultura, para a agricultura, ele tem a parte da educação, ele tem a parte da informática, e estamos lá. A gente sempre comenta, o IFRA é do povo, o IFRA é nosso, e estamos à disposição. Ok, muito obrigado, viu? E até a próxima, se Deus quiser.